O tema desta mensagem é como agir diante das provas. Parte 1 e à noite, como agir diante das provas, parte 2. Para isso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 40 e nós leremos 4 versículos do Salmo 40. Como agir diante das provas? Salmo 40, versículos de 1 a 4. Vamos ler no telão, que é a mesma versão. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, aqui está a tua palavra e pedimos, ó Pai, a tua expressão de amor que venha falar ao nosso coração nesta hora, ao coração da tua igreja, apesar de mim, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quem escreveu o Salmo 40 foi Davi, e não há uma definição em um momento específico em que ele escreveu esse texto. Mas é fato que Davi passou por provas. E esta primeira parte do versículo, esperei confiantemente pelo Senhor, nos apresenta já várias lições. E nós falaremos aqui, daremos destaque naquilo que Davi viveu diante da prova, e à noite falaremos sobre pelo menos 5 princípios que este texto nos apresenta. Aliás, há uma diferença entre princípios e normas, né? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que fazer esta separação, ou termos o discernimento para saber o que são princípios e o que são normas. Normas têm a ver com regras temporárias, e princípios são lições eternas, aplicáveis até os dias de hoje. Quando lemos normas, por trás delas existem princípios. E trazer as lições bíblicas para os dias de hoje implica em falar sobre princípios. Às vezes, nós somos tentados, nós pregadores, somos tentados a transformar normas em princípios. E desta forma, falamos aquilo que talvez não seja mais aplicável para os nossos dias. Então, nesta mensagem nós falaremos sobre os princípios retirados deste texto. E começo dizendo que ninguém está isento de provas, nem mesmo um rei como Davi. Aliás, vamos além, Salomão, a Bíblia diz que foi o homem mais sábio da humanidade e que não haverá nenhum outro como ele. E Salomão passou por provas. Então nós passaremos por provas. Talvez você hoje esteja enfrentando uma prova. Mas o que é prova? Prova são situações, circunstâncias da vida em que sentimos que nós não temos o controle. Isso é uma prova. Ou então, uma situação
em que até sabemos como agir, mas que vai exigir muito de nós. E nos deparamos, então, com dificuldades, temos crises diante delas. E se hoje você não está passando por nenhuma prova, se está tudo bem, quero lembrá-los que uma hora ela virá. Uma hora a prova virá. Porque nós não estamos isentos dela. Eclesiastes 3, há tempo de rir, há tempo de saltar de alegria, há tempo de paz, mas há tempo das provas, tempo de chorar, tempo de prantear, né? Tempo de guerra, tempo de perseguição. Então nós enfrentamos provas, nenhum de nós está isento. E por que esta palavra? Meus irmãos, porque a nossa tendência é, quando nós estamos enfrentando uma prova, nós achamos, parece que está tudo bem com o mundo inteiro, mas conosco não. Parece que o problema está somente na minha família, ou na minha casa, ou o problema está somente comigo. Todos nós passamos por provas. E costumo chamar de dias indesejáveis, humanamente falando. Mas as provas, elas são faculdades, aulas de doutorado, onde Deus é o professor. Quando enfrentamos dificuldades, nós estamos em um ambiente de milagres. Todos os milagres que Jesus fez nesta terra, se você analisar, era um contexto de escassez, ou então um contexto de dor, como a ressurreição da filha de Jairo, a multiplicação dos pães, escassez, a cura do cego Bartimeu, preguei esses dias aqui, situações de provas. Então, se você hoje está enfrentando uma prova, você pode estar em um ambiente de milagres, propício para acontecer milagres. Mas Deus está no controle. Às vezes, nós que cremos no Senhor, achamos que Deus fará a nossa vontade. E nem sempre acontece dessa forma. Então, precisamos nos concentrar primeiramente de que nós não estamos isentos das provas. Senhor, porque eu nunca falto um culto no domingo. Senhor, eu leio a Bíblia todos os dias. Senhor, eu sou dizimista fiel. Eu intercedo pelas pessoas. Eu tenho dado testemunho nas oportunidades, eu evangelizo. E a pergunta, Senhor, é: por que isso está acontecendo comigo? E a resposta é: porque nem eu, nem você estamos isentos das provas. Esta é a primeira lição. Davi era um escolhido de Deus. Provas sempre existiram e sempre existirão. A segunda lição deste texto: esperei confiantemente pelo Senhor. É que a primeira frase aqui revela a prova de Davi. Se ele esperou confiantemente pelo Senhor, é porque ele estava em prova. Um desespero, quando ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Eu não sei quantos aqui já teve a experiência de cair em uma areia movediça. Eu lembro que antigamente, nos desenhos animados, a areia movediça, você caía e aí a areia parece que você vai afundando devagarinho. Gente, eu já caí numa areia movediça. Ô, experiência horrível.
Em Mato Grosso tem uma cidade chamada Santo Antônio do Leverger. Lá em Santo Antônio tem um rio e uma praia, a galera chama de praia, mas praia de verdade é isso aqui, chamado Praia do Poço. A Praia do Poço é um lugar ideal para pescaria, por ser barrancos e um rio muito perigoso. Então ali tem muitos peixes, né? Um rio bem fundo. Então as pessoas iam lá pescar. E eu, criança, acompanhando meu pai e meus tios, fomos então para a Praia do Poço. E ali eu fui caminhando na beira assim da praia, mas é impressionante, gente, você andando e logo assim, ó, já é o rio, mas não é aquela areia que vai afundando devagarinho, não, ele é assim, é um barranco mesmo. E eu andando ali na beirada, eu vi uma parte um pouco úmida e eu achei que era simplesmente uma areia úmida. E pisei e afundei. E fui até a coxa assim, ó, na lama. Afundei de uma vez. Quem disse que eu conseguia sair de lá? Eu firmei a minha mão no chão e ali eu tentava sair, mas eu não saía por quê? Por causa da pressão. Quando a gente afunda e não entra ar nenhum. Então fica aquele vácuo. Parece que a perna fica a vácuo, afundado ali. E, gente, se eu não apoio, eu poderia continuar descendo. Até que eu gritei e alguém foi lá e me puxou. Mas para eu sair, foi uma pressão muito grande. Um tempo de desespero, de medo. E Davi, ele diz aqui no versículo 2, tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Aqui nós podemos ter uma noção do tamanho da prova que Davi estava passando. Ele não descreve, mas ele demonstra aqui o seu desespero, o descontrole da situação. Talvez poderiam ser perseguição dos seus inimigos, uma sensação de derrota, poço de perdição. Então está tudo acabado. E talvez hoje a sua realidade seja essa. O que Davi fez? Esperei confiantemente pelo Senhor. O terceiro ponto desta mensagem, a terceira lição, está justamente na postura de Davi diante da prova. Ele diz: esperei. Mas ele não esperou de braços cruzados. Ele não esperou de qualquer forma. Porque o texto nos revela nas entrelinhas como ele esperou. Esperei confiantemente. Atitude que as pessoas têm diante da prova. Por exemplo, desesperar ao invés de esperar. Davi, aqui ele diz: esperei. Você tem uma atitude de desespero. O desespero é justamente não esperar, mas se desesperar. Eu quero antecipar o tempo. Eu quero que as coisas se resolvam logo. Isso é o desespero. Mas as lições de Deus estão no esperar. As lições do Senhor vêm com o tempo. É como uma correnteza de um rio. Você não tem como apressar a correnteza. Você precisa entrar e esperar, porque é a água que vai te levar. Você não apressa. Está chegando ali um pedaço de árvore, né, um galho ali, e tem uma casa de marimbondo e o rio está muito devagarinho. Passa logo. Poderia apressar este momento, porque eu posso ser atingido, mas não. Aliás, eu já vivi isso também. Quando nós fomos andar
aquela boia gigante, eu esqueci o nome, é uma boia grande assim que a gente entra num rio. Esqueci de vez o nome. Lá em Cuiabá. E nós entramos ali umas 8 pessoas numa boia e a gente rema para chegar numa cachoeira e descermos assim. É um esporte radical. E chegou um momento exatamente dessa forma, que tinha uma árvore atravessada, um rio tranquilo e calmo, um silêncio. E ali um instrutor falou assim: ali na frente tem casas de marimbondo, então nós não podemos fazer nenhum barulho. E foi o momento que todos nós nos abaixamos, ficamos em silêncio, e somente a correnteza nos levou. Barulho nenhum. Aquele silêncio. E a vontade era assim: Deus, empurra esse barco para eu sair daqui logo. Essa era a sensação. Mas o nosso papel foi o quê? Esperar. E o interessante, nós passamos daquela situação. Agora, se nós nos desesperássemos, não é melhor arriscar bater? Nosso papel foi esperar. Essa foi a postura de Davi. Esperar confiantemente. Davi esperou com sabedoria, possivelmente sem murmuração, sem pressa, impaciência, mas a Bíblia diz aqui que ele esperou confiantemente. Agora, o que ele fez durante essa espera? Sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele orou. Ele esperou confiantemente em oração. Por quê? Porque o versículo 2... versículo 1 mesmo. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Bom, se Deus ouviu a Davi, é porque Davi orou. Em tempo de provas, nós temos que, primeiramente, esperar. Segundo, nós temos que confiar. Esperar confiantemente em oração. Não é esperar de qualquer forma, não é esperar de braços cruzados. Nós continuamos a nossa missão, as nossas responsabilidades, os nossos deveres, os nossos direitos, continuamos vivendo, mas esperando a intervenção do Senhor. Deus, parece que o Senhor está atrasado. Se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Pregação da semana passada, pastor Messias. Mas para Deus, se morto ou não, para Ele é uma coisa só. Ele não precisa estar, Ele não precisa intervir no nosso tempo. Ele não precisa intervir. Ele está acima do tempo. Quem é refém do Cronos somos nós. Nós estamos à mercê do relógio, dos segundos. Deus não. Deus não. Então Davi esperou confiantemente em oração. Postura diante da prova. Esperar em oração. Ele ouviu o meu clamor. E a última lição desta primeira parte do versículo 1. Ele esperou pela pessoa certa. Ele esperou pelo Senhor. Davi não esperou pelo governo. Davi não esperou pelo fim das campanhas eleitorais. Davi não esperou por emprego. Davi não esperou por parentes, por amigos. Davi não dependeu de pessoas. Talvez ele possa ter contado com pessoas durante
os seus dias, mas o que o texto diz é que ele esperou confiantemente pelo Senhor. Intervenção de Deus nos dias de prova. Nós, às vezes, esperamos pelo salário, pelas oportunidades, pelos milagres. Davi esperou pelo Senhor. Então estas são as lições sobre como agir diante das provas. Nós não estamos isentos das provas. É a primeira lição. Se você está enfrentando uma prova hoje, saiba que você não está só. Talvez a pessoa que está do teu lado, o nosso irmão, esteja enfrentando uma prova, porque nós não estamos isentos. A postura diante da prova deve ser uma postura de esperar confiantemente pelo Senhor em oração. Não é esperar pelo Senhor em desespero, ou esperar esquecido do Senhor. Vamos ver o que o tempo vai trazer. Não é isso. É esperar confiantemente pelo Senhor em oração, porque Davi disse: ele se inclinou para mim, porque a nossa oração não passa do teto. Deus se inclinou para Davi e ouviu o seu clamor. Deus pode ouvir a sua oração também, mas você precisa colocar diante de Deus. Ah, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sim, mas a nossa postura quando oramos é uma postura de dependência. Jesus, sendo Deus, ele parou para orar. Então nós temos que orar. Nós temos este privilégio, esta ferramenta. A oração, ela existe porque nós não vemos a Deus. A oração é a lente. A oração é a nossa voz que nos conecta a Deus. E Davi esperou confiantemente pelo Senhor. 3 perguntas eu te faço nesta hora, para encerrar. Qual é o nome da sua prova atual? Tem nome. E se você não está passando por prova, louve a Deus. Mas guarde estas lições, porque devagarinho ela vem. Ela vem. Ela vem. Ela pode chegar a galope. Para alguns, talvez chegue de avião. Mas ela, infelizmente, ela vem. Mas são ambientes de milagres e aulas de doutorados com o Senhor. No deserto, Deus ensina. Durante as provas, Deus tem suas lições, que somente durante as provas nós podemos aprender. Qual o nome da sua prova atual? A segunda pergunta: que postura você tem tido diante da sua prova hoje? É uma postura de oração, de espera? Que atitude você tem tido? E terceira pergunta: em quem você tem depositado a sua esperança? Espere pelo Senhor. Espere pelo Senhor. Deus agirá. Não da forma que nós esperamos ou desejamos. Mas aqui, possivelmente Davi pediu para livrá-lo. Mas hoje à noite nós vamos ver que Deus fez muito mais do que Davi esperava. Além de ouvir a oração, ele tirou Davi do tremedal de lama. Ali ele poderia talvez já ter respondido à oração de Davi, mas ele firmou os pés de Davi
na rocha, colocou num lugar seguro, ele corrigiu os passos de Davi, ele colocou um novo cântico nos lábios de Davi. Então Deus, quando ele responde por completo, mas não queira ditar aquilo que Deus precisa fazer, porque Ele está no controle. Se nós queremos a intervenção do Senhor, o nosso papel deve ser de dependência nele, dar a devida liberdade, porque Ele é Deus, é Ele quem nos criou, e é Ele quem sabe de todas as coisas que nós não sabemos. Inclusive a própria prova tem os seus propósitos. Então experimente esperar confiantemente pelo Senhor em oração. Quem pode nos livrar é o Senhor. E a nossa postura deve ser 4: esperar confiantemente pelo Senhor em oração. Vamos orar? Senhor, nós estamos do lado de cá, onde enfrentamos provas, dores, lutas, crises, ansiedade. E muitas das vezes porque nós tentamos viver de forma independente do Senhor. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, na nossa velocidade, no nosso tempo, independente de tudo e de todos. E talvez daí muitas vezes nos deparamos em uma situação de prova, de dificuldades. Nessa hora nós queremos pedir perdão para o Senhor, ó Deus, por esta tendência que nós temos humana de tentar viver independente do Senhor. Tenha misericórdia de nós e dá-nos a aula necessária nos dias de prova. Talvez haja no nosso meio irmãos enfrentando dias de lutas. E ó Deus, que possamos cumprir o dever de casa, esperar confiantemente pelo Senhor em oração. Assim como fostes com Davi, ó Deus, sê conosco também, ó Pai. Ouça as nossas orações, se incline para nós, ó Deus. Nos comprometemos, ó Pai, nesta hora de esperar a correnteza nos levar no tempo do Senhor. Agora, ensina-nos a esperar. Este mundo, estes dias têm sido tão velozes que achamos que realmente tudo é instantâneo. Mas a tua manifestação, a tua intervenção é no tempo do Senhor. E nós reconhecemos isso. Por isso, como filhos, às vezes apressados, mas dependentes do Senhor, ensina-nos a esperar no Senhor. Esta é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus.